ver se chega. Quando Beleza. for 18h45, a gente inicia. Tá. São 41, né? Aí só enquanto isso, né, é só assim explicar por alto, né, esse encontro a Gabi tinha colocado lá no grupo, é um encontro para a gente falar sobre algumas ferramentas aí que são bem úteis hoje em dia, né, para auxiliar nos estudos de vocês, pensando aí principalmente no uso de IA. É engraçado como as coisas avançam, né, porque há uns 2, 3 anos atrás, quando a gente começou o Bizu, não era tão forte essa questão do IA, da IA, né? Então a gente pegava, tinha que achar ferramentas na internet para ensinar vocês a construírem mapa mental e tal. Era completamente diferente, né? Então hoje a gente tem ferramentas que fazem muitas e muitas coisas, né? Que facilitam muito a vida de vocês. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Ferramentas que obviamente a gente também usa. Então a apresentação que eu vou fazer para vocês, inclusive eu gerei numa ferramenta dessas. Né? Então são algumas pessoas aqui, principalmente quem for professor, talvez até conheça algumas dessas ferramentas, né? Então a gente vai passar aí para vocês para incentivar e ajudar nos estudos de vocês. E paralelo a isso, a Gabi também vai falar um pouquinho, porque a gente não se encontrou ainda, né, com alguns alunos sim, mas depois aí do nosso da liberação do edital, né, que a gente sabe que foi um frisson, algumas mudanças, então algumas coisas importantes aconteceram. A Gabi vai falar um pouquinho sobre isso, né? E quais são as medidas, embora a gente tenha liberado um documento lá para vocês, né? Quais são as medidas que a gente vai tomar a partir de agora. Então, depois do encontro aqui, a Gabi já vai liberar ali umas tarefas, algumas coisas para vocês, né? Mas fiquem tranquilos que as coisas vão se acertar e tudo vai dar certo, né? E eu só queria dizer também que, assim, eu sei que é difícil, né? Quando eu e Gabi fizemos o concurso, foi mais ou menos o que aconteceu com a gente, né? A gente ia prestar o concurso pensando ser a banca do Exército, a Gabi já vinha alguns anos estudando e do nada, né, surgiu aí, boom, VUNESP, com as bibliografias lá esquematizadas e tudo mais, completamente diferente, né, do que as pessoas já vinham estudando para a prova do Exército, né, em termos de estilo de prova e tudo mais. No final deu certo, né? Então é E assim, realmente gente, só acreditar e focar no processo. Diga. um adendo em relação a essa fala do Julian, é que é o seguinte, né? Toda vez que acontece uma mudança, dá, né, aquele frisson, aquele desespero, principalmente para aqueles candidatos que já vinham estudando. Só que eu acho também que é bom essa mudança, porque viabiliza meio que equalizar a concorrência. Então, se a gente for pensar aí, né, em alunos que já vêm ali construindo uma base, estudando, né, pelas bibliografias que já eram ali cobradas normalmente no concurso, e agora vão ter aí a necessidade de se atualizar, acaba colocando esse aluno num patamar assim mais igualitário de um aluno que está tentando esse concurso pela primeira vez. Então, Uhum. torna a concorrência mais democrática também. É claro que aquele que já vem estudando, ele tem uma bagagem e que não é para se jogar fora, porque apesar das bibliografias, né, terem mudado, a base de conhecimento, gente, é a mesma, né? Quando a gente está falando aí da farmacologia, que teve entrada aí de livro, a base da farmacologia é a mesma coisa, né? Quando a gente pensa em mecanismo de ação, talvez a forma de abordagem de um autor seja ali mais particular, né? Um pouco mais diferente do outro. Mas o mecanismo de ação de um medicamento, ele vai ser o mecanismo de ação, né? Em qualquer literatura. Então, a gente não tem que esquecer aquilo que a gente estudou. Pelo contrário, é agora, né, a gente usar aí o arcabouço de conhecimento que a gente já vinha construindo base nas literaturas, que a gente começou esse estudo já antes, né, desse edital ser publicado, e usar isso como ferramenta agora para a gente conseguir, de repente, aprofundar, né, nessas novas literaturas, pegar aquilo que é o diferencial desse autor. Então, talvez os alunos que estejam aí num nível de estudo um pouco mais avançado vão poder ter essa sensibilidade, né, terão esse senso crítico de conseguir captar ali o que está de diferente, né? E provavelmente o que vai ser o alvo da banca, porque Uhum. qualquer mudança ela não é a troco de nada. Quando eu mudo uma edição de um livro, né? Se eu faço parte de uma banca e eu mudo uma edição de um livro, talvez eu esteja querendo cobrar algo que eu incluí nessa nova edição e que na edição anterior não estava. E por isso houve a necessidade ali de mudar, né? E, por exemplo, mais ainda, quando eu mudo um autor, é porque talvez aquele autor contemple conceitos ou aprofunde conceitos que, para mim, são chave para o farmacêutico do Exército,
mas que em outras literaturas anteriormente cobradas não estavam contempladas no rol ali de conhecimento. Então, assim, não se desesperem. Tá dando eco? Eu acho que o Juliano tá com o microfone aberto me Ah, pode ouvindo. Não, ser. Deixa eu tirar o meu. acho que agora vai ficar melhor. Ficou melhor? Ficou. Beleza. Então, assim, acalmem o coração. Foi surpresa, né? O fator surpresa, ele é surpresa para todo mundo. Então, não tem muito jeito. E isso quando a gente está falando aí do farmacêutico generalista, porque o farmacêutico oncologista, né, é mais surpresa ainda, porque não tivemos provas anteriores. Vai ser realmente uma caixinha de surpresas para a gente entender aí qual vai ser a dinâmica dessa banca, tá? É, E aí a recomendação para esse farmacêutico é: pegue o que já existe, né? Vamos trabalhar com o que já existe aí em termos de banco de questões que contemplam aí a oncologia, né? Com cursos como INCAS, residências mesmo, para que a gente se alimente aí e consiga praticar e, enfim, conseguir conquistar essa vaga de farmacêutico especialista, tá? exatamente. Então, o encontro de hoje é, primeiro, para tranquilizar aí os corações, porque a gente sabe que toda mudança para o concurseiro ela é ruim, e, como o Juliano bem disse, a gente passou por isso, e a gente tem dois perfis diferentes, e fomos aprovados no mesmo ano. Eu já vinha aí tentando esse concurso há 3 anos, estudando para caramba, já conhecia a literatura de cabo a rabo, a ponto de ler e já identificar o autor, o fragmento do livro, e quando eu vi que houve mudança na banca, gente, que é pior ainda do que uma bibliografia, eu falei, ferrou. Agora, ou é para eu, tipo, reprovar e acabou esse sonho para mim, porque eu já estava no limite da idade, ou é para eu passar. E assim, graças a Deus, né, foi para passar, porque realmente a VUNESP é uma banca muito mais amigável do que era a banca interna do Exército. Então, assim, poderia ter sido pior. Vamos aí agradecer a Deus, porque não foi dos males o menor. Eu fiquei feliz quando eu vi, tipo, é uma mudança só de bibliografia, porque imagina se vem uma banca diferente a essa altura do campeonato. Aí sim a gente estava, né, assim, mais enrascado. Mas nesse caso, vocês vão ver, a gente vai conversar aqui. Essa mudança não foi nada extraordinário, tá? Exatamente. Então, gente, só realmente para tranquilizar vocês aí no começo. Então, a Gabi agora vai falar um pouquinho para vocês sobre, né, esse novo raio-x que a gente liberou para vocês, aí algumas estratégias que a gente vai fazer, né, com vocês já começa hoje, né? Na verdade, já começou com a liberação do raio-x, mas algumas coisas que a gente comentou lá no grupo, faremos exercícios focados nisso e tudo mais, então a gente já vai começar a liberar algumas coisas para vocês hoje, né? Então, a Gabi vai passar aqui agora né, algumas alterações e orientações, e aí logo em seguida eu vou passar algumas coisas para vocês para ajudar também e otimizar, e que vai casar bem com essas coisas que a Gabi falou também, né, sobre as mudanças e como que a gente pode otimizar isso, né, para vocês aí em tão pouco tempo, entre aspas, né, para a gente poder conseguir adiantar, tá bom? Aí qualquer Aí, coisa, se alguém gente. quiser interferir, gente, pode falar. A Gabi não vai estar enxergando vocês, Eu não então vou estar vendo. é isso aí, vocês podem falar, tá? Não tem problema, pode abrir o microfone aí. Então, gente, estou apresentando aqui, vou compartilhar com vocês primeiro o documento, né? Vocês estão vendo aí? Que foi meio que um guia orientativo que a gente compartilhou lá no grupo para falar um pouco dessas mudanças, né? Então, quais foram as mudanças, né? Falando assim bem claramente, bem de forma bem direta. No conhecimento geral, a gente teve ali algumas legislações que saíram, na verdade, dois guias, que é o Guia 4 de 2015 da Anvisa, que vai tratar do perfil de degradação, né? E o guia 14, que vai tratar do guia vai dar conta ali dos parâmetros para desenvolvimento de um método de dissolução, tá? Quando a gente não tem ali um método farmacopeico previsto. As legislações que entram, então, são a 742 de 2022, que contempla ali a biodisponibilidade relativa e a bioequivalência, que na verdade ela vem ali para dar um arcabouço melhor e uma base mais concreta para todo o rol de legislações que a gente tem ali, né? Inclusive a 31, a 749,
que trabalham com conceitos nesse sentido, né, de isenção, os requisitos para isenção de um estudo de bioequivalência, no caso da 749, no caso da 31, a equivalência farmacêutica, que vai trazer o conceito de biodisponibilidade relativa e bioequivalência também. Então, meio que ela vai complementar ali o conhecimento de algumas que continuaram aí dentro da bibliografia prevista, tá? O guia 79, que vai dar conta ali da realização dos estudos de degradação forçada, que é um guia bacana, porque agora ele vai trazer de forma sistemática como a gente faz esse estudo de degradação forçada, porque a gente tem lá a RDC que dá conta do estudo de degradação forçada, que é a 964 de 2025, né? Só que ela vai trazer ali de forma meio abrangente. E aí, para que a gente consiga entender como de fato esse estudo vai ser realizado, a Anvisa lançou ali o guia e ele está contemplado aí na bibliografia. Além de duas instruções normativas, né? A 127 de 22 e a 138 de 22, que vai estar relacionado a boas práticas, né? Tanto de insumos como medicamentos biológicos, como a questão da qualificação e validação. Uma intimamente, ambas relacionadas a 658, que é aí a boas práticas de fabricação, né, no ambiente da indústria, mas mais particularmente a 138 muito relacionada a 166, né, onde a gente fala ali dos parâmetros de validação, enfim, ela vem complementar. Então, percebam que foram mudanças não para complicar a vida dos senhores. É claro que, né, mais conhecimento que a gente vai ter, mais necessidade, né, de estudar ali uma coisa mais diferente. Só que, apesar disso, são legislações que estão muito dentro do universo daquelas que já estão contempladas dentro das bibliografias. Então, não é nada super diferente. A gente nunca tratou desse assunto e agora a gente está inserindo ele aqui, né? Não é o caso. Todas elas que entraram têm relação direta e vão, inclusive, facilitar e explicar muitos elementos que aparecem em legislações já contempladas dessa bibliografia. Tudo bem? Então, mais um motivo aí para acalmar aí os corações. Beleza? E as que permaneceram, né, são todas as demais. Só saíram ali os 2 guias de dissolução e de perfil de degradação. Alguma dúvida em conhecimento geral, gente? Qual é a nossa recomendação? Tanto para o farmacêutico generalista como para o oncologista, né? Que o conhecimento geral, ele é inerente às duas carreiras aí, às duas possibilidades de vaga. É cair dentro, principalmente, dessas que entraram, né? Se você está iniciando um estudo agora, talvez você precise ler aquelas que continuaram, até para poder ter ali um conhecimento geral e depois vá para essas que entraram. Mas se você já vem estudando, como é o caso da maioria dos senhores, o que a gente vai fazer? Vamos privilegiar agora dentro da nossa carga horária essas que entraram para que a gente consiga ali entender o que houve né, de mudança, de agregação. Aí, Gabi, desculpa te interromper, só um adendo, né? Que um dos materiais que a Gabi vai liberar para vocês hoje é uma lista de exercício focado apenas nessas 4 legislações. São 5 questões só de cada legislação, tá? Com algumas coisas bem básicas da legislação, para quem não leu ainda também, já se ambientar e vão ver que realmente faz muito sentido isso que ela falou. Então, por exemplo, a 138 vai trazer novamente alguns parâmetros ali de validação, algumas coisas que a 166 já fala, então assim, não é nada tão, né, diferente. Então a gente vai trazer já essa lista para vocês, né? 20 questões aí de conhecimentos gerais, focadas nessa legislação, com gabarito comentado, né, para facilitar a vida de vocês. E aí no próximo simulado, né, que muito em breve teremos, e próximas listas também, aí a gente já volta a trabalhar com todas as legislações, né, incluindo essas novas. Mas agora para dar uma ênfase nessas novas, né, eu acho que tanto para quem já leu quanto quem vai ler, eu acho que vale a pena tentar fazer essa lista, porque é uma lista, como a Gabi falou, que vai trazer conceitos, inclusive, já trabalhados, principalmente no caso de guia e tal, instrução normativa, que já foram trabalhados em legislações que vocês já viram. Só, às vezes, aprofundando alguma coisa. Então, acho que é super factível aí para vocês, tá? Então, essa é uma das primeiras Gente, tarefas que a gente vai ver hoje.
E essa lista ainda tem um plus, que é a questão do gabarito comentado. Então, a gente não vai liberar só um gabarito, mas vai ser um gabarito comentado para que vocês consigam aprender, né, na realização e depois na conferência ali do gabarito, tá? Então, vai ser uma lista aí bem rica nesse sentido, para que vocês consigam se familiarizar aí com essas 4 legislações, como o Julião falou. O que eu recomendo no estudo aqui, gente? Vou ler a 658. Tenta ler também a instrução normativa ali 127 de 2022, ali no intervalo próximo, né? Eu sei que a 658 é muito grande, provavelmente vocês vão ter que segmentar ela em várias sessões de estudos, mas tenta botar ela próxima dessa instrução normativa que traz ali boas práticas de insumo e medicamentos biológicos, porque elas têm alguma relação. Além disso, no caso aqui, a 31, a 749 e esse guia 79, tenta também botar eles próximos ali dentro de uma sessão de estudo, porque tem tudo a ver um com o outro. E da mesma maneira, vou estudar 166, que é sobre validação, vou trazer a instrução normativa número 138 de 22, porque trata de qualificação e validação, porque vai ser até uma forma de revisar alguns conceitos. E talvez uma legislação ajude a explicar coisas e elementos que, a princípio, vocês estavam gravando e agora vai estar melhor contextualizado, tá bom? E a RDC 742 também pode ler junto ali com a 31 e a 749, tá? Porque vai estar dentro desse universo. Até a 73, porque dependendo ali da mudança pós-registro, a gente vai ter a necessidade de apresentar um estudo de bioequivalência relativa, de biodisponibilidade relativa, ou até mesmo um estudo de bioequivalência em vivo. Então, talvez também seja interessante fazer essa casadinha da 749 com a 74222. Tá? Então, é só para os senhores terem aí, e o de degradação forçada, claro, vou ler com a legislação 964 de 2025, tá? Que vai tratar de estudo de degradação forçada. Então, só para ter um racional, é importante a gente começar a ter essas malícias, né? Do que conversa com o quê? O conhecimento, ele é segmentado só para ser didático, mas, na verdade, tudo tem... o conhecimento, ele permeia ali várias áreas, então não tem jeito. Tem legislações aqui que estão completamente atreladas, e talvez lê-las em sessões de estudos próximas vai facilitar a vida de vocês, tá bom? A gente vai ter aulões também, e isso vai ficar mais claro ainda para vocês futuramente. Bom, no conhecimento específico, né? O que saiu? O Ansel, que aí muitos ficaram desesperados, porque realmente o Ansel é um livro, né, fácil, gostoso de ler, exceto aqueles primeiros capítulos, né? Mas é uma literatura bacana, assim, fácil de entender. Não tem nada, não é como o McPherson, né, o Henry aí, das análises clínicas, mas infelizmente ele saiu. Ah, mas eu estava estudando o Ansel, o que eu vou fazer? Cara, se você estava estudando o Ansel, você já leu comprimidos no Ansel, e aí você ia para sistemas dispersos, então agora tenta ir para sistemas dispersos lendo no Alton ou mesmo lá no Simino, que a gente vai liberar para vocês os capítulos escaneados no Drive. Eu estou fazendo esse escaneamento daqueles capítulos que eu acho prioritários aí dentro do rol da farmacotécnica. Vocês vão perceber que o Alton, né, que foi o que entrou aí no lugar do Ansel, de farmacotécnica, ele é um livro bem profundo, é normalmente o livro que a gente usa como base para literatura para estudar para farmacêutico especialista industrial na FAB, mas ele assim, também traz conceitos básicos. Eu não acho que essa banca vá cobrar o detalhe, porque não é perfil dessa banca, mas também acredito que ela esteja querendo sair da superficialidade que era anteriormente cobrada com o Ansel. Por outro lado, o Simino, ele se parece mais com o Ansel, porque ele vai trazer ali os conceitos mais superficiais e uma abordagem bem menos profunda. Para os senhores terem noção, no Alton, por exemplo, quando a gente fala de reologia, ele vai trazer ali a física da reologia. Cara, eu vou ficar perdendo tempo com a física da reologia? Não, reologia já é um assunto difícil, né? Eu minimamente preciso entender o que é
uma forma farmacêutica plástica, pseudoplástica, newtoniano, não newtoniano, saber os conceitos. Mas eu não quero, eu acho que não é necessário, né, e não é o perfil dessa banca até hoje, cobrar a física por detrás dessa justificativa para ser um fluido newtoniano ou não newtoniano. Então, assim, tenham esse senso crítico, né? E se não tiveram até agora, levem isso em consideração a partir de agora. E aí, o que a gente tentou fazer lá no raio-x em relação ao Alton para facilitar? Botar cores diferentes e númerozinhos diferentes para que os senhores consigam saber qual é a prioridade em termos de leitura. Né? Então, vai do 1 até não sei que número lá, para que eu consiga priorizar ali dentro das formas farmacêuticas preferidas e dos assuntos preferidos dessa banca até hoje, do que a gente mapeou, que eu acredito que vai continuar sendo preferido, apesar de ter mudado a bibliografia, ok? E aí, por que está ali marcado coisas distantes com a mesma cor lá no raio-x? Porque, apesar de estarem fisicamente no livro distantes, no Alton, porque ele tem esse perfil, são assuntos que se correlacionam. Então, é para facilitar a vida que a gente pintou ali para vocês. Então, por exemplo, quando ele vai tratar de forma farmacêutica sólida oral, ele não fala já de tudo num capítulo. Ele destrincha desde lá do início em capítulos diferentes e fisicamente bem segregados dentro da literatura ali do Alto. Né? Então, ele vai ter um capítulo para dar conta de tamanho de partícula, para dar conta de mistura. E por que ele faz isso? Porque esses parâmetros, né, pré-formulação, eles vão ser importantes não apenas para o comprimido, né, para a forma farmacêutica sólida oral, mas talvez lá no sistema disperso o tamanho de partícula tenha influência, né, porque, enfim, para formar o caking ou não, para ter aqueles fenômenos lá que caracterizam a instabilidade de uma emulsão, por exemplo, enfim. Então, por isso que ele segrega, para que ele aprofunde, por exemplo, o tamanho de partícula e mostre sobre várias óticas que, na verdade, o tamanho de partícula ele influencia não apenas as formas farmacêuticas sólidas orais. Então, ele não trata isso só dentro do capítulo de comprimido, por exemplo. Né? Ele traz fora para dar essa visibilidade. Assim como ele vai fazer também com mistura, e aí ele vai falar de misturadores que são aí que estão no contexto da indústria, o mecanismo de funcionamento desses misturadores, que eu não acho que a banca tem o perfil de cobrar nesse grau de profundidade, tá? Mas é bom ler, é bom saber que existem alguns tipos de misturadores com princípios de funcionamento, por exemplo, diferentes, ok? Então, beleza, já passamos aí pela farmacotécnica. Outro livro que saiu foi o Gomes e o Ferracini aí da farmácia hospitalar. E aí eles acabaram incluindo no lugar, mantiveram lá o Bisson, né? E acabaram incluindo o tal do Cavallini com o Bisson também. O Cavallini com o Bisson a gente conseguiu comprar, né? A gente conseguiu aí um acesso. É aquele caso do livro que é online, então vocês vão Esse é o precisar. Storpirch, Gabi, Storpirch. Ah, desculpa. Cavallini e Bisson está disponível lá para os alunos. O Cavallini e o Bisson a gente disponibilizou para vocês e botamos lá os capítulos que vão ser prioritários. E o Julião vai saber falar melhor aí qual foi a lógica utilizada quando a gente for para o raio-x. O Storpirtes, que é outro de farmácia hospitalar que entrou, que é o tal que só tem PDF, é cheio de guere-guere para acessar, né? 4 acessos. E o que a gente recomenda, né, já que estamos tendo essa oportunidade aqui, que está todo mundo aqui na sala, é que vocês dividam entre vocês. Compra uma assinatura, divide por 4, cada um fica com um acesso para poder ter aí essa literatura. De qualquer modo, quais são as nossas iniciativas, né? É produção de material, né, sobre essas literaturas novas, daqueles assuntos que a gente acredita que tem potencial para cair. Além disso, né, de produção de material teórico, questões. Então, a gente também já vai liberar listas para vocês, muito em breve aí, de farmácia hospitalar, contemplando assuntos dessas bibliografias novas, para que a gente esteja bem amparado e preparado. Além disso, na farmacologia, a gente também teve ali uma mudança, né?
teve a entrada do Hang Dale. O Hang Dale é um livro que particularmente eu gosto, eu acho até melhor, tá, do que o Katsung para estudar, mas é o que a gente falou, o Katsung permanece, né? E mecanismo que eu já estudei no Katsung, eu não vou ficar perdendo tempo no Hangdale. Talvez eu leia, né? Seja obrigatória a leitura daqueles capítulos iniciais de conceitos, farmacocinética, farmacodinâmica, que a banca adora. De 9 questões de farmacologia, normalmente 4 são desse assunto. E aí eu acho que vale a pena ter as visões ali dos dois autores, até porque vão trazer gráficos, ilustrações, tabelas diferentes, que é aí algo que essa banca adora, É. tá? Ilustração, tabela. Aí, gente, só um comentário, né? E aí, como a Gabi falou lá no começo do encontro, será que faz muita diferença eu estudar, por exemplo, antihipertensivo por um ou por outro? Cara, em tese não deveria fazer, né? Porque, embora a banca goste de cobrar o copia e cola do autor, isso a gente sabe, mas não vejo muito sentido em vocês lerem duas vezes o mesmo assunto. Nós temos alguns pontos aí, né? Acontecendo isso, isso abre mais margem para um recurso, né? Então a gente já adianta, né? Isso é uma coisa que a gente sempre ajuda os alunos. Saiu da prova, né? Já nos procura aí para a gente pensar nos recursos. Então, na própria farmacologia é uma das coisas que é carro-mestre aí de recurso, porque sempre a gente, principalmente com a toxicologia, a gente sempre batia muito recurso com a toxicologia, né? Porque às vezes falam das mesmas substâncias. Então, tendo outro livro, né, mais uma brecha aí. Inclusive, já teve aluno conversando com a gente, falando: gente, eu li isso aqui nesse livro, esse aqui nesse. Eu estou interpretando errado, um está contradizendo o outro. No caso, nem era, mas pode acontecer isso em algumas vezes. O que é que eu penso, né? Então, assim, a gente vai fazer questões para vocês nos simulados, nas listas, usando as duas bibliografias. Mas eu acho que quem já tinha começado a estudar, né, continue estudando pelo Katzung, quem estava, a não ser que goste ali do Rangendale, porque, por exemplo, na faculdade a gente usava esse, né? Lá na UFRJ Sim. é esse. Então, às vezes, eu me adapto melhor também ao Rangendale. Eu tive que me adaptar ao Katzung para fazer essa prova da FSEX, né? Então, eu acho que principalmente os capítulos iniciais eu leria dos dois, foi a nossa sugestão, né? Inclusive, a gente liberou lá o material do Katzung para adiantar a leitura de vocês, mas não, né? Vocês não que vocês não precisem ler. A gente vai liberar mais material de farmacologia, né? Incluindo aí as classes, para facilitar o estudo de vocês. E aí eu acho que aí vocês têm que escolher o que é mais confortável. Se vocês preferirem ler pelo Rangendale, que é diferente, ele é segmentado mais ali por órgãos e sistemas, beleza. Agora não, prefiro ler ali por classe do fármaco. Então segue no Katzung, né? Não acho que faz sentido vocês ficarem batendo a cabeça, né? Exceto naqueles capítulos iniciais que eles adoram uma figura, alguma coisa, mas batendo a cabeça lendo um, lendo o outro, lendo um, lendo o outro. A não ser que vocês queiram complementar o conhecimento, ficou alguma coisinha ali em aberto, eu vou olhar no outro livro, mas eu acho que vocês iam Tive acabar alguma perdendo um pouco o ponto. dificuldade lendo Então, aqui o né, contem com conceito a gente do para livro. botar questões dos dois, né, das duas bibliografias. Mas escolham aquela que for mais confortável para vocês para seguir, tá? Então, só um E adendo aí. assim, gente, a gente está tentando produzir aí materiais, né, até de bibliografias que não mudaram, na tentativa mesmo de desonerá-los, né, em termos de tempo, porque a gente sabe que o tempo é curto, é muito conteúdo mesmo, para que consigam, então, se dedicar àquelas mudanças, né, aquilo que de fato mudou e que vai precisar ser lido uma primeira vez, não tem jeito. Então, Uhum. nesse sentido, a gente liberou aí um material da farmacopeia, né, de métodos gerais, que é o capítulo preferido aí dessa banca, e que é um capítulo muito denso, né, quando a gente lê diretamente da farmacopeia. Então, eu acho que tem ajudado. Depois a gente quer até ouvir o feedback aí de vocês, o que vocês estão achando dos materiais, e pode criticar, pode tanto positivamente quanto negativamente, porque, enfim, a gente está aqui para trocar mesmo e melhorar, E tá? lembrando, gente, que a gente vai liberando principalmente esses materiais para o grupo todo, mas eventualmente se, alguns alunos sinalizam coisas específicas. Eu tenho mais dificuldade em tal assunto. Então, às vezes, para esse aluno, a gente adianta alguma coisa, libera um outro material diferente, tá? Então, não deixem aí de demandar, né, coisas específicas para cada um. Então, a gente vai liberando ali alguns materiais que a gente acha que é necessidade geral, como a farmacopeia e ali a parte, né, de inicial de farmacologia, que a gente sempre bate para todo mundo. E aí vamos liberar mais alguns agora. Só que, né, se alguém tem alguma coisa específica, já aponta para a gente para poder, né, a gente adiantar para um ou outro, tá? Então façam as suas demandas individuais também.
E assim, a nossa aposta que era sair o Gil, não saiu, né? Ele continua ali, mas coitado, dos males o menor, porque ele é um livro bem simples e pequenininho de controle de qualidade, né? Quem dera se esse fosse o nosso problema. Em relação à farmacotécnica, o Simino, a gente vai escanear, eu acredito que, assim, com certeza, depois desse feriado, vai estar disponível para vocês, porque é um livro meio grossinho e tal, então estou tentando aqui escanear em tempo recorde. Tudo que eu posso, qualquer tempo que eu tenho, estou eu com o meu celular aqui dando meu nome, escaneando, já estou até sem memória. Aí vou subindo lá no Drive para vocês, tá bom? Gente, alguma dúvida em relação às alterações, às orientações que a gente deu, né? Alguma coisa específica que vocês gostariam de compartilhar? Ficou alguma dúvida em relação ao raio-x, né? Ele está até aqui aberto também. Uma dúvida que aconteceu foi muito em relação ao Alton, né? Porque a gente fez essa diferenciação por cor, mas é justamente por conta dessa coisa, né, dos assuntos casarem. Então, por exemplo, aqui, a gente colocou em azul esses dois capítulos iniciais, e aqui como 1 e 2, que eu acho que eles conversam, né, o delineamento de formas farmacêuticas, que é mandatório a leitura, porque ele se equivale àquele capítulo inicial do Ansel, que ele falava de toda a cadeia produtiva de diversas formas farmacêuticas, né? Aqui é um capítulo bem menor, e as letras são bem maiores, então é bem mais rápido de ler, e é bem interessante porque ele vai dar conta aí de todas as fases desse delineamento das diferentes formas farmacêuticas. O capítulo de dissolução e solubilidade, acho super importante também, porque vai permear diversas formas farmacêuticas, né? Não só as sólidas orais, mas suspensão também, porque a gente tem ali um material insolúvel, disperso num líquido. Então, quase todas as formas farmacêuticas, as principais delas vão passar por esse processo de dissolução, solubilidade, então tem que ler, tá? Aí, depois, a gente colocou aqui como número 3 é ali, ó, 3, é o capítulo 8, aqui, propriedade de como estado número sólido, a 3, partir dos né? sólidos, né? Propriedades do estado sólido é muito importante, gente. Polimorfismo, principalmente, tá? Essa banca gosta muito e eu acho que assim é um assunto que cada vez mais vem sendo discutido, que a depender aí do polimorfo, a gente vai ter alteração de solubilidade, características físico-químicas, características inclusive que vão modular a atividade depois. Então, assim, altera muitos parâmetros a depender do polimorfo que a gente esteja estudando. Então, a gente precisa se debruçar nessas propriedades do estado sólido. E, sobretudo, o Ansel não foca muito nisso. Ele comenta sobre isso, mas ele não aprofunda. Então, acho que isso é um diferencial e, por isso, precisa ser dado atenção. A gente colocou ali como top 3. E aí a gente perceba, né? Tudo agora está meio de rosinha aqui, porque é tudo que vai dar conta ali e vai estar muito associado às formas farmacêuticas sólidas orais, que ele vai abordar aqui, tanto na pré-formulação farmacêutica, por isso que está na mesma cor, e aí a recomendação é leia o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, venha para o 8. Depois do 8, venha para cá. Pós-grânulos e granulação. Depois, vamos para a secagem, né? Porque se a gente está falando aí de uma granulação por via úmida, a gente vai precisar secar, até que a gente chega no comprimido. E aí, não só no comprimido, né? A gente pode modular aí várias propriedades desse comprimido e ter ali diferentes tipos de liberação. Aí ele traz em outro capítulo. A gente pode revestir, ter comprimidos multiparticulados, enfim. E aí, logo depois, as cápsulas também pode até ler, mas cápsula quase não cai e é bem facinho, por isso que eu nem pintei aqui, e provavelmente a maioria de vocês já leu lá no Ansel, e aí cápsula não tem muito o que inventar, tá? Na minha opinião. Então, é basicamente essa lógica. E por outro lado, tem aqui, ó, a parte mais biofarmacêutica, que ele vai abordar nesses 3 capítulos aqui, que é um diferencial, porque o Ansel ele não traz nada de biofarmácia, né? Essa interface entre fatores físico-químicos e propriedades fisiológicas ali do corpo, né? Do trato gastrointestinal, por exemplo, e a influência disso na forma farmacêutica, né? Para a gente fazer um delineamento adequado, visando
uma atividade, uma curva de biodisponibilidade, uma liberação de tanto em tanto tempo, tá? E avaliação das propriedades biofarmacêuticas. Por outro lado, né, outra cor aqui, roxinha, tem as soluções e clarificação. Por que estão os dois juntos? Porque a clarificação, quando lê, é o processo de filtração, então vai perceber que tem a ver ali com as soluções, né, com as formas farmacêuticas líquidas. Então, a gente tentou ali emulsões e cremes, está dentro de sistemas dispersos. Então, ele vai abordar lá em cima, no capítulo 5, sistemas dispersos. Então, quando eu ler esse capítulo, eu já tenho que pular para o 27 e ler emulsões e cremes, porque tem tudo a ver, são exemplos de sistemas dispersos, tá? Assim como as suspensões também, né? Mas, enfim. Então é isso. Deu para entender, gente? Eu acho que assim, no Alton foi talvez aqui o raio-x mais complexo, né, de entender, mas foi meio na tentativa de meio que facilitar mesmo, né, a digestão aí dessa literatura, que é uma literatura densa e que se equivale ao McPherson das análises clínicas, mas eu acho que ainda bem menos pior. E aí, agora, o que eu vou incluir vai ser o Simino, que eu vou colocar aqui os capítulos, e aí vou marcar e atualizar para vocês, e a gente disponibiliza até o feriado. E aí vamos disponibilizar também os PDFs para que vocês consigam ler. Tem alguma dúvida, gente? Fui clara? Acho que como ninguém falou nada, Quem cala consente. beleza. Mas eu acho que sem dúvidas. Então, gente, aí só complementando, né, que a Gabi falou que eu ia comentar melhor, aí nossa estratégia, né, para a farmácia hospitalar. Bisson, mantenha o normal, Opar, mantenha o normal, né, vocês têm o Cavaline lá também, que é bem tranquilo de ler, estilo o Gomes e o Ferracini. A outra bibliografia que a gente vai trabalhar, né, uma temática de uma forma diferente, tá? Então, como a gente tem esses entraves aí da disponibilização desse material, o que a gente vai fazer? A gente, né, não tem disponível grátis aí online, a gente vai montar listas para vocês. A gente já fez uma com 50 questões que a gente vai liberar hoje também. E listas com gabarito comentado. Então é uma forma de vocês fazerem aqueles assuntos, tá? Ao mesmo tempo, lá tem o gabarito comentado para vocês lerem ali a resposta. Às vezes, em algumas questões, eu complemento um pouco mais, eu adiciono mais algumas informações para que vocês tenham mais conteúdo ali, né? De forma que vocês complementem aquilo que vocês já vão ver através do Cavaline e tudo mais, tá? Então a gente vai trazer ali bastante questões, pelo menos eu acredito que até o final vocês devem ter umas 200 questões dessa bibliografia, né? Então essa primeira lista aí 50, a gente deve trazer mais. Então, né, vocês vão ter aí o acesso ao material dessa forma indireta, né, para vocês conseguirem estudar e fazendo questões. Vocês vão ver que muita coisa é parecida, né? Então, com alguns conceitos, seleção, né, critérios para seleção e tal, isso não muda, né? Só vai estar descrito de uma outra maneira, mas não muda. Então, fases de estudo clínico, e aí a gente vai trabalhar então de uma forma diferente, complementando principalmente aquilo, né, que não tiver ali nas outras bibliografias, que ele traz algumas novidades, então questão de ATS, né, avaliação de tecnologias, falando sobre medicamentos biosimilares, algumas coisas que os outros livros mais antigos não traziam, né? Esse livro tem algumas atualizações, a gente vai trazer para vocês aí nessas listas, beleza? Bom, gente, então eu vou agora apresentar a minha tela para vocês, para a gente, né, finalizar o nosso encontro falando agora sobre o uso de IA e como que isso pode ajudar vocês. Então, a inteligência artificial é muito útil hoje em dia, né? E, assim, é um aliado nosso aí nos estudos, principalmente para quem está estudando para concurso, tá? Então, inclusive eu falei, né, que a apresentação eu fiz com uma dessas IAs que eu vou inclusive abrir para vocês e mostrar como é que funciona para quem não conhece, tá? Então a ideia hoje é falar otimização de estudos via inteligência artificial. Desculpa as araras aí que tem muito pássaro aqui ao redor. Estratégias para o concurso, né, CFO edital 2 aí que é do pessoal da saúde. Então, só relembrando, né, mantivemos aí 50 questões objetivas, 20, né, de gerais, 30 de específicos, tá? Matematicamente, o conhecimento específico é principal, mas a gente já teve uma discussão importante aí, como que os gerais, né, isso inclusive nos encontros individuais, tem um impacto muito grande, então isso não muda, tá? E aí eu queria falar de 4 ferramentas com vocês,
tá? Essa notebook LM, que inclusive foi a que eu usei para montar essa apresentação. Eu botei aqui como é o cérebro fechado com a bibliografia do edital. Por quê? Vocês vão ver que diferente das outras IAs, ela é muito interessante porque... Ixi, um monte tucano. É, é interessante porque ela trabalha apenas o que você colocar para ela. Então você tem que subir os PDFs ali, o que for para essa IA, e ela só vai trabalhar com aquilo ali. Então não é igual o chat GPT que vai ficar pegando dado da internet, às vezes alucina, pega alguma coisa diferente. Ele não tem isso. Então eu acho que para mim é uma das principais, tá? E aí eu vou trabalhar, vou explicar para vocês ela como que ela funciona, ela é bem completinha. O chat PDF, tá? Não é chat GPT, é chat PDF. Ele é interessante porque você também, ele é grátis online. Você pode subir lá e ele faz extração e análise do material, né? Então ele pode fazer um resumo para vocês, alguma coisa nesse sentido. ChatMind, ele serve para geração de mapa mental. E o chat GPT, que já é conhecido aí, acredito, de todos, né? E eu vou dar algumas sugestões do que vocês podem fazer com o chat GPT, tá? Então, o notebook LM, como eu falei, né, ele é interessante, vou mostrar esse, eu vou abrir para vocês, mas é interessante porque ele tem um ecossistema fechado de dados, zerando o risco de alucinação ou mistura com alguma coisa desatualizada. Porque o chat GPT, às vezes você joga ali, faz questão do assunto tal para mim. Ele, às vezes, vai pegar coisa lá da internet, né, que não está nem na tua bibliografia, e acaba, né, dificultando um pouco. Tá? Permite cruzar informações, você pode subir ali vários RDCs, vários manuais, como a Gabi sugeriu, né? Então RDC tal com RDC tal. Você pode colocar só subir elas e pede para ele fazer uma análise combinada, pedir o que se repete, o que complementa uma a outra, é bem legal, tá? Quando a gente chegar nos recursos, a gente consegue, né, pensar em uma estratégia, por exemplo, para trazer e buscar na bibliografia onde está aquela questão, possíveis recursos que a gente poderia entrar, ele vai ajudar bastante, tá? O chat PDF, ele é realmente para desfragmentar o material, né? Então, joguem lá, façam esse teste no Google, tá? Jogue chat PDF, você pode subir ali, por exemplo, farmacopeia brasileira, e ele de forma mais simplificada, você pode mandar lá, faça para mim um resumo do método tal, do capítulo 5 da farmacopeia brasileira. Ele consegue rapidamente puxar esses dados e fazer resumos. Então, ele é para tornar algo mais prático. Eu diria que eu acho interessante para vocês, no dia a dia, assim, estou esquecendo de alguma coisa e tal, quero lembrar onde é que está essa informação, joga lá o PDF que vocês têm, né? E pede para ele localizar. Então, isso vai adiantar um pouco mais nesse sentido. Tá? Então, ele otimiza a localização da informação em 80%. Tá? Então, facilita vocês acharem a informação. Eventualmente, uma lista de exercícios, né, que vocês forem fazer, que a gente sugerir. Farmácia, análises clínicas. Não estou conseguindo achar onde está esse gabarito aqui. Joga lá, pede para ele te orientar, achar em que parte da bibliografia está, e você consegue ali se achar mais rápido. Eu acho que a ideia de usar ele é nesse sentido. Tá? ChatMind, ele faz uma ferramenta específica para criação de mapa mental, posso mostrar para vocês também, mas o Notebook LM também faz mapa mental, então eu vou mostrar para vocês nele como é que funciona, tá? E o chat GPT aí, né, eu acho que ele é muito interessante, já tem alguns alunos que fazem isso, até para montar questão também, tá? Então, pode pedir para fazer analogia, explicar alguma coisa, né? E aí eu vou explicar agora mais para frente como que você trabalha, porque assim, as IAs elas são muito boas, né? Mas às vezes o problema é o prompt que a gente está dando. Então tem algumas regrinhas que a gente pode utilizar, né, para poder facilitar o uso da IA, né? Então, ao invés de você jogar no chat GPT, faça questões desse material aqui, ele vai fazer a coisa de qualquer maneira, né? Então, existe aí umas regrinhas que eu vou passar para vocês que vai ajudar a orientar nesse sentido. E vocês vão ver que vão ter questões mais assertivas, mais direcionadas, mais com o perfil da banca, né? Que vai ajudar aí, com certeza, no estudo. Tá? Ainda mais que agora, né, para a maioria dos alunos, a gente vai começar a transicionar, né, nos próximos encontros individuais, os ciclos de vocês. E agora, alguns já fazem mais questão, outros ainda não, mas assim, a gente vai começar a incluir mais isso na rotina de vocês. Então, é interessante que vocês, né, possam se valer aí dessas ferramentas. Tá? E aí eu queria falar para vocês uma técnica, que é a COFR, COFRE, né, enfim, para a síntese aí de um comando, de um prompt, né?
Ele é uma equação, não é uma simples conversa. Ah, chat, faz não sei o que para mim. Ele vai fazer. Mas você precisa ter basicamente 4 informações no prompt quando você quer pedir alguma coisa. A primeira coisa é o contexto. Então você tem que dizer para o chat quem é que ele vai atuar. Então, você quer montar uma questão, por exemplo, haja como um examinador da banca VUNESP. Aí minha sugestão, vocês podem pegar uma prova antiga, eu faço isso. Pega uma prova antiga da VUNESP, bota lá, analise essa prova. Aí ele vai analisar a prova. Agora, haja como um examinador da VUNESP, né, que elaborou essa prova, tá? Qual é o seu objetivo? Ah, eu quero que ele faça a comparação de mecanismo de ação de medicamentos, ou não, quero que ele monte questões, então vai lá. Faça, né, tem que usar um verbo no imperativo, faça questões, tantas questões desse material X, tá? Formato, o que que eu quero? Ah, eu quero na forma de tabela, eu quero na forma de flashcard, eu quero na forma de mapa mental, eu quero uma apresentação, não, eu quero um arquivo em texto, tá? Isso também tem que constar. E a restrição, então use apenas RDC tal, o máximo tantas palavras, ou no mínimo tantas palavras, isso também é importante. Então essas 4 informações vão ser importantes para vocês. Eu sei que muita gente só joga o material lá, copia o texto e cola e fala assim, faça questões. E às vezes dá uma questão, né, meio barro, meio tijolo, assim, uma coisa sem pé nem cabeça. Então, usando esses 4 pontos, vocês conseguem direcionar melhor o prompt de comando de vocês, tá? E aí aqui, por exemplo, tá? Conhecimento geral. O foco, farmácia básica e legislação específica. Então, qual é o meu contexto e objetivo? Haja como um especialista em legislação farmacêutica. Eu tinha até um professor que me deu uma disciplina dessa no mestrado. Deixa eu botar aqui pra carregar, gente. E ele falava o seguinte, você pode até falar assim, ó, um especialista com 25 anos de experiência, cara, quanto mais informação você der, isso vai ajudar bastante, tá? Então, age como especialista em legislação farmacêutica e compare a RDC 44 de 2009 a 344 de 98, por exemplo, tá? Não tem muito a ver uma com a outra não, mas é só uma exemplificação no contexto da prova, não tem muito a ver. Tá? E formato e restrição. Faça em formato de tabela e foque apenas nos critérios de dispensação e controle, evite jargões desnecessários. E aí ele vai gerar para você em forma de tabela. Tá? Então, a IA vai ajudar muito, mas se você não der todo quem ela tem que ser, né? Qual é o objetivo, qual é o contexto, né? Ah, então vou prestar uma prova para o concurso da SpaceX para farmacêutico. Eu quero que você monte questões como se fosse um especialista da banca tal, utilizando apenas a legislação tal, né, no formato X, com gabarito. Se vocês não derem todo o passo a passo, né, vocês não vão ter um bom resultado, tá? E aqui um outro exemplo, eu quero age como aqui já seria para explicar uma matéria, por exemplo. Então, age como farmacêutico clínico, explique a interação entre inibidores da ECA e diuréticos poupadores de potássio. Em tópicos, limite a resposta aos impactos renais e risco da hipercalcemia com nível técnico avançado. Ou poderia colocar, restringe-se à bibliografia do livro do Cartzung e tal edição, e aí vocês podem inclusive subir o PDF lá. Às vezes é muito grande, então vocês vão precisar quebrar o PDF em capítulos, por exemplo, se vocês querem alguma coisa específica. Ou eu, quando preciso fazer alguma coisa assim, às vezes eu prefiro copiar e colar a bibliografia e jogar lá, né, o texto, para ele ter de referência, eu acho que facilita bastante, tá? E aí ele vai dar uma coisa. Mas aqui alguns cuidados antes de eu mostrar uma ferramenta para vocês, tá? A inteligência artificial ela é uma ferramenta, não a fonte primária, tá? Da verdade. Então a fonte de vocês vai continuar sendo o livro, tá? A bibliografia sobrepõe qualquer resposta gerada pela IA, né? Principalmente de base aberta, como o ChatGPT. Tá? Essa IA, que é o notebook LM, por isso que eu vou mostrar ela para vocês, ela é bem diferente, porque ela é de base fechada. Então, é só o que você alimentar ela que vai aparecer ali. Então, isso é muito bom. Atualização regulatória. Então, tomem cuidado, né? Porque às vezes o chat vai pegar ali uma versão diferente. Limites da ferramenta, tá? Então, vocês têm que ser críticos, tá? É uma editoria contínua. Você é o responsável pelo dado final retido e o pensamento crítico é insubstituível. Não adianta, né? A ferramenta tem limitações, ela tem alucinações, que a gente chama, né? Você pode até se identificar uma alucinação. Eu falo exatamente isso. Este material está com alucinações, corrige. Às vezes ela mesma vai lá e corrige sozinha.
Mas tomem cuidado, né? Não se valham apenas daquilo ali porque pode ter alguma informação errada, tá? Bom, aí agora eu vou mostrar uma ferramenta para vocês. Mas alguém ficou com alguma dúvida, gente? Vocês entenderam mais ou menos o que eu queria dizer para vocês? Como que você tem que montar um prompt? Ficou tranquilo? Beleza. Então, eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que chama Notebook LM, tá? Ela é grátis, vocês entram lá no Google, vão jogar Notebook LM e vocês vão achar. Eu tenho ela paga, né? Então eu consigo fazer algumas coisas adicionais, tá? Mas ela grátis também dá para fazer bastante coisa, na verdade dá para fazer as mesmas coisas, só que tem uma limitação. Então, por exemplo, às vezes eu uso para montar uma apresentação, fazer uma aula, alguma coisa, e eu tenho, acho que o limite é 2 por dia, né? Mas eu acho que talvez para vocês seja o suficiente, né? Mas para mim, às vezes eu tenho que montar mais coisa, eu uso muito, eu acabo pagando. Mas ok. Você vai lá criar novo notebook. E aqui você vai ter que subir o material, tá vendo? Ele de cara já vai pedir para você subir o que você quer. Então você vai enviar o arquivo, pode pegar no próprio drive de vocês. Mas, por exemplo, eu vou pegar um material aqui, deixa eu ver, deve ter alguma coisa que eu posso usar aqui. Acho que é a farmacopeia, talvez. Tá. Então eu vou subir o volume 1 aqui da farmacopeia. E ele vai começar a carregar. Demora um pouquinho porque ele vai ler esse material, tá? Mas assim, não é tão demorado, 1, 2 minutos, ele vai ficar carregando esse material. E aí aqui ao lado, quando ele gerar, ele vai permitir várias coisas, tá? Então ele gera resumo em áudio. Então às vezes alguém aí está estudando, a gente até fala, a gente passou algumas sugestões de podcast, né? Mas às vezes vocês querem ali fazer faxina, alguma coisa, e já vi todos os podcasts, ou não, os podcasts que vocês deram são limitados a algumas temáticas, eu quero fazer outra coisa, você pode botar esse resumo em áudio. Ele é tipo um podcast, tá vendo? Eu já fiz isso, né? Então você pode pegar, só que uma sugestão, gente. Não adianta, por exemplo, eu jogar a farmacopeia inteira e pedir para ele fazer um podcast da farmacopeia inteira, que ele vai gerar de 30 minutos, vai ser uma coisa muito genérica. Então, assim, hoje eu estou estudando tal assunto, agora eu vou ali faxinar, esse assunto ainda está complicado, vou botar aqui para gerar um podcast. Você tem que dar o prompt, né, para ele aqui embaixo. Você pode apertar aqui direto, resumo em áudio, ele vai gerar. Mas normalmente eu gosto de digitar aqui. Então, por exemplo, gere um resumo em áudio do material fonte, considerando apenas o capítulo 5, especificamente o método, sei lá, método de dissolução, tá? Focando numa prova da banca VUNESP para farmacêutico generalista do Exército. Aí você pode subir uma prova aqui, você vai falar, estou subindo também uma prova da VUNESP para que você possa usar de referência. Tá? Aí você já disse a forma que ele vai gerar, que é um podcast. Você disse o que é para ele fazer. Tá? Então, é o podcast, a forma, né, o resultado vai ser o formato de áudio, o que é para fazer, e você pode colocar, então, haja como, e faltou dizer qual é a função dele, né? Então, haja como um especialista da banca, né, que trabalha há 15 anos gerando questões para este fim, sei lá, algo assim. Então, assim, tentem ser o mais detalhista possível. Vou atualizar aqui para ver se ele já leu. Quem fez ele já leu, ainda está girando aqui. Eu acho que ele já está terminando de ler. Tá? Já tem, ó. Então ele pode gerar resumo em áudio. Ele pode gerar apresentação de IA, como eu fiz aqui para apresentar para vocês. Resumo em vídeo, mapa mental, tá? Cartões didáticos, que é o flashcard. Tá? Teste, então você pode gerar aqui provas a partir dele, tabelas. E aí ele provavelmente já vai fazer aqui um resumo do que ele entendeu da farmacopeia. Vejam que não demora muito. Então ele já falou, constitui guia oficial, blá 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 blá. Vamos ter, porque o resumo em áudio ele demora um pouco.
gere questões. Tá assim, gere 3 questões. Outra coisa, não adianta vocês colocarem muita coisa. Então, acho que você tem uma prova aqui. Eu acho que eu tenho no meu Drive. Não adianta vocês quererem colocar muita coisa não, porque pedir muitas coisas, que eu quero que faça muitas questões de uma vez, não adianta, tá? Então, assim, às vezes eu uso isso para gerar algum material, mas assim, dá trabalho, tá? Então, às vezes eu tenho que gerar uma questão por vez, duas, três, porque senão ele vai gerando coisas genéricas. E a gente tem que dar uma filtrada também, né? Então, não é fácil só jogar aqui e ele vai gerar tudo. Né? Às vezes eu perco aí amanhã à tarde usando, mas ajuda bastante. Aí vamos ver o que ele vai fazer, tá? E aí eu botei aqui a prova de referência para ele. Poderia melhorar, tá, gente? Dá para fazer melhor, dá para destrinchar melhor. Outra coisa que vocês podem fazer é pegar o próprio chat GPT. Gera um prompt para mim sobre isso, 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 isso. Ele vai gerar um prompt muito mais bonitinho, tá? Vamos ver aqui o tipo de material que ele gerou. Aparelhagem e as condições, olha que legal. A haste do agitador deve ser neutralizada de tal forma que seu eixo de rotação não se afaste mais de tantos milímetros em relação ao eixo. Durante a execução, a temperatura deve ser mantida a tantos graus. A distância, já achei legal essa questão. Tá? E se você quiser, ele vai te dar exatamente de onde ele tirou, para ele não parecer doido. Então, você olhando aqui, esse aqui foi tá aqui exatamente a página de onde ele tirou. Tá? Então, eu acho que ele é muito legal para vocês, porque ele não vai alucinar como o chat GPT vai fazer. Então, assim, é uma ferramenta muito boa, tá? Aqui vai falar sobre utilização de cápsulas gelatinosas, né? O que você pode adicionar ali, que algumas enzimas, às vezes a gente precisa adicionar, às vezes não precisa adicionar a enzima para fazer o teste. Então, assim, é bem legal, tá? Eu acho que é uma ferramenta aí que vem a calhar e ajudar bastante vocês. O resumo em áudio eu acho muito legal, tá? E não vou botar para gerar agora porque não adianta, ele vai demorar uns 10 minutos fazendo. A apresentação também demora um pouco, mas eu acho que ele ajuda muito, tá? Não sei o que vocês acharam, mas eu acho que é uma coisa muito boa, né? Como eu falei, as coisas vão avançando. A gente ainda dá indicação, tipo, que concurso, essas coisas é muito legal, né? A gente continua sugerindo porque são questões reais, né? Que já foram cobradas, eventualmente a gente bota nas listas de vocês também. Então é importante, porque tem ali o seu histórico, né? Já foi validado pela banca, é usado. Mas às vezes vocês precisam de coisa nova e vocês podem usar essa ferramenta aqui para ajudar vocês. Beleza, gente? Não sei se contribuiu alguma coisa, espero que sim, né? Mas era basicamente o que eu queria mostrar aqui para vocês. Alguém ficou com alguma dúvida? Acha que vai complementar aí o estudo de vocês? O que vocês acharam? Eu acredito que algumas pessoas já conhecem, acho que o Aldo deve conhecer, né? Acho que a gente já falou alguma coisa porque ele é professor também. Então, eu achei legal falar disso com vocês porque no mestrado o professor trabalhou isso com a gente, né? E eu acho que é bem interessante. Não sou contrário, muito pelo, né? Não sou oposto a isso, né? Muito pelo contrário. Ele falou, conheço, mas melhorou o entendimento da ferramenta. Sou muito a favor de que vocês usem isso, tá? Porque é importante mesmo, tá? E assim, não vou dizer que eu e Gabi não usamos, a gente usa muito essas ferramentas, né? Só que como eu falei, vocês têm que ser críticos. Não adianta botar ali, gera questão, não sei o quê, e não. Então a gente tem que gerar, a gente tem que ler questão por questão, tem que validar. Às vezes a gente manda para um aluno, pede para o aluno fazer, ver como é que foi o resultado para poder passar para os outros. Então, assim, tem todo um processo, né, que nos dá um pouquinho de trabalho, mas eu acho que, né, de forma, entre aspas, mais amadora, vocês podem usar aí para ajudar vocês. Beleza, gente? Então, tá acabando aqui, vai dar 1 minuto, né? Gabi quer falar alguma coisa? O Aldo quer falar, senão a gente cria uma outra sala, acho que, né, para finalizar aqui o encontro. Eu acho que é Pode melhor a falar, gente. Aldo. Pode falar, é.